Amados irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar assento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos reunidos na presença do Senhor nosso Deus, nesta reunião de obreiros. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que nos dá a oportunidade de trazermos uma palavra aos nossos irmãos. Estamos vindo num final de semana abençoado, e eu confesso aos irmãos que é até difícil pregar hoje, porque sábado Deus usou o pastor Tiago Reis aqui de uma forma linda, tremenda. Domingo o pastor Erildo Acioli, e a irmã Rosana começou a falar aqui. Ela começou a falar no texto que eu vou pregar nesta noite. Eu disse: deixa Deus usar ela, deixa que ela fale pelo menos meia hora, assim eu não preciso falar. Mas graças a Deus por esta oportunidade. Nosso pastor iniciou terça-feira passada um estudo na primeira epístola de Pedro, mas ele deixou eu à vontade para nessa noite trazer uma mensagem para a igreja. Meus irmãos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 2, onde o nosso pastor fez a leitura. Eu queria destacar o versículo 3 e 4, apenas desse texto. Diz-nos assim: e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Queridos irmãos, o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta o Senhor Jesus como servo perfeito. Nós temos o capítulo 10, o versículo 45, o versículo chave deste Evangelho, que Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus sempre em ação. Jesus ora curando, Jesus ora libertando, ensinando, Jesus cumprindo a sua missão. E quando eu olho para a vida de Jesus, Jesus cumprindo a sua missão, Jesus realizando a vontade do Pai, mas mesmo assim, Jesus, ele sofreu afronta, ingratidão, desprezo, traição. Jesus foi ferido, Jesus sofreu ingratidão, e tudo isso nós também podemos passar, porque isto faz parte da nossa vida. E às vezes, por passarmos por tudo isso, irmãos, às vezes a gente se torna indiferente às pessoas. Às vezes nós nos tornamos frios nos nossos relacionamentos. Mas quando nós olhamos para Jesus, que passou por tudo isso, que sofreu tudo isso, Jesus sempre, ele esteve disposto a amar as pessoas, a abraçar as pessoas, a perdoar, a restaurar. Ele fez isso quando ele estava na cruz, enquanto ele estava sendo injuriado, enquanto ele estava sofrendo afronta, mas lá na cruz ele ainda orou e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós às vezes no exercício do nosso ministério, da nossa vida cristã, nós não somos diferentes nem melhores que Jesus. Aliás, nós somos os piores. E nós sofremos
algumas decepções, nós sofremos às vezes algumas afrontas, ingratidão, porque isso faz parte do relacionamento, não é? Mas nesta tarde, estudando esse texto e olhando para isso, eu vi Jesus cumprir o seu ministério, e nós precisamos cumprir também o ministério que o Senhor confiou nas nossas mãos. Precisamos cumprir a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. E Jesus, Ele é o maior exemplo para nós continuarmos, para nós prosseguirmos, para nós avançarmos, para nós continuarmos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler nesta noite, no capítulo 2, ele relata o milagre que Jesus realizou do paralítico de Cafarnaum. Eu não quero nesta noite me deter no milagre em si, mas na atitude desses 4 homens que levaram este paralítico até Jesus e que fizeram que fosse possível que este milagre fosse realizado, e aplicar algumas virtudes e algumas atitudes que esses 4 homens tiveram na nossa vida, para nós, como exemplo daquilo que Deus espera de mim, espera de nós na sua obra. Porque Deus não nos chamou apenas, irmãos, para nós termos um título. Deus não nos chamou apenas nós para fazermos parte de uma denominação. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos escolheu para um propósito. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Não é simplesmente eu ministrar aqui no culto. Não. O propósito de Jesus, através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, é que através de nós, vidas conheçam a Ele, vidas cheguem a Ele, vidas permaneçam nele. Este é o propósito de Jesus. E quando olho para este paralítico, esse era um paralítico fisicamente, ele não podia andar, mas também nós podemos ver hoje muitos paralíticos espirituais, que não conseguem ir até Jesus, e que precisam, como a irmã Rosana disse aqui, de 4 amigos, que os levem à presença de Jesus, que interceda, que ore, que visite, que esteja junto, conduzindo a presença de Jesus, porque nem todos são fortes como você, que está na casa do Senhor todos os dias, buscando a presença do Senhor, mas tem outros que precisam da nossa ajuda, que precisa da nossa oração, que precisa do nosso conselho, e é por isso que Jesus nos chamou. E quando eu olho para esse texto, o texto vai dizer que alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus, ele sai de Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum, ali se torna o centro do ministério de Jesus. E Jesus dali ele saía, ia para outras regiões fazer a obra, mas sempre Jesus voltava para Cafarnaum, aonde ele estava em casa. Essa casa, alguns dizem que era de Pedro, outros que era da sogra de Pedro, e tem aqueles que dizem que a casa era de Jesus, mas Jesus disse que o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Então provavelmente era a casa de Pedro ou da sogra de Pedro. Mas o texto diz que souberam que Jesus estava em casa. Irmãos, o que torna essa casa especial não é a sua arquitetura, nem tampouco a localização, que ela estava próxima ao mar da Galileia. O que torna essa casa especial e que atrai as pessoas a ela
é a presença de Jesus. O texto diz que eles souberam, a notícia correu em Cafarnaum: Jesus está em casa, e a multidão foi para casa. O que torna este ambiente santo, sagrado, especial, irmãos, não é apenas a arquitetura que é bonita, e Deus usou o pastor para deixá-la bonita, não é apenas essas cadeiras confortáveis que Deus nos deu para cultuarmos, mas o que deve atrair e o que tem que atrair as pessoas a este ambiente, é ele chegar aqui e ver a presença de Jesus entre nós. O que deve atrair as pessoas lá na congregação que você congrega, que você dirige, é a presença de Jesus no nosso meio, porque é a presença de Jesus que é a garantia de salvação, é a presença de Jesus que é a garantia de milagre, é a presença de Jesus que é a garantia de cura, de transformação, de renovação na nossa vida. De nada adiantaríamos estar aqui nesta noite se Jesus não estivesse aqui. É porque nós temos convicção que Ele se faz presente quando nós nos reunimos. É por isso que nós vencemos o frio e nós viemos aqui, porque nós sabemos que aqui Deus está, que aqui Deus fala, que aqui Deus nos renova, que aqui Deus nos fortalece. Nós chegamos fracos, chegamos tristes, chegamos angustiados, chegamos cheios de preocupações, incertezas no nosso coração, mas quando Jesus está na casa, Ele começa a falar conosco e o nosso coração se alegra. O texto diz que Jesus está na casa e as pessoas se reuniram ali. E sabe, irmãos, qual é a evidência que Jesus está na casa? A evidência que Jesus está na casa é quando Jesus começa a falar. O texto diz que Jesus estava na casa, e o versículo 2 diz: e Ele lhes anunciava a palavra. É por isso que os nossos cultos, eu louvo a Deus, a Assembleia de Deus, nós temos 30, 40, 50, uma hora de palavra, porque o que evidencia a presença de Jesus, irmãos, em nosso meio, é quando Deus começa a falar conosco. Alguns segredos do nosso coração são revelados através do poder da palavra. Às vezes ninguém sabe o que você está vivendo, a angústia, o sofrimento, a dor, a sua luta, a sua preocupação, mas quando você vem para o culto, no momento da palavra, Deus começa a usar, seja quem for que estiver usando, porque a palavra é dele, e a palavra vai direto ao teu coração, porque Deus está presente na casa. Aleluia. Quantas vezes já cheguei ao culto para baixo, preocupado, desanimado, mas assentado aí no banco, em cultos de ensino de terça-feira, que muitos não valorizam, e Deus falando ao meu coração, e Deus tratando comigo, e Deus dizendo: é assim, é assim, é assim, porque quando Deus está na casa, Deus fala. Jesus está na casa, e a evidência é que Jesus está anunciando a palavra. Entenda, irmãos, que a casa está cheia. Está cheia. Só que todos foram porque desejavam ouvir Jesus, receber algo de Jesus. Mas o texto nos chama a atenção, porque ele traz em destaque aqui que chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Eu pergunto aos irmãos, quantos desses que estavam na casa não passaram pelo paralítico? Quantos desses que estavam na casa que não passaram, e quem sabe pensou: coitado, se ele pudesse estar lá, ai que dó, se ele pudesse estar diante de Jesus, talvez Jesus poderia resolver o seu problema,
Todos, quem sabe alguém passou e disse: se ele estivesse diante de Jesus, o seu problema poderia ser solucionado, mas ninguém parou para ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que passa 4 homens. A Bíblia não nos revela se eram amigos, quem era, são anônimos, nem o nome deles aparece no texto. Mas a Bíblia nos diz que esses 4 homens, movidos por algum sentimento, eles dizem: ele não pode, mas nós podemos. Eles não têm condição, ele não tem condição, mas nós temos. Nós podemos fazer alguma coisa por ele. E quando eu olhava para isso, a primeira coisa que eu destaco como virtude na vida desses 4 homens anônimos. O interessante é que eles só são citados nesses primeiros versículos que nós lemos. Depois o paralítico é curado, Jesus manda ele pegar a cama e ir para casa, não se fala mais dele, porque a missão deles termina quando eles colocam o paralítico diante de Jesus. Quando nós trazemos o paralítico, seja ele a pessoa que não conhece Jesus, a pessoa que está distante do caminho do Senhor, a pessoa que está fraca, e nós trazemos aos pés de Jesus, ela é fortalecida, ela é curada, o nosso trabalho acaba ali, irmãos. Nós não precisamos sair falando mais nada, porque é Jesus quem faz, é Jesus quem realiza. E o texto vai nos dizer que eles são trazidos por 4 homens. E a primeira virtude que eu vejo na vida desses 4 homens é que eles tinham uma fé viva. Por que uma fé viva? Porque existe fé morta. Tiago vai nos dizer, no capítulo 2, versículo 17, que, irmãos, que a fé sem obras, ela é o que? Morta em si mesmo. Mas esses homens têm uma fé viva. Eles dizem: se nós levarmos este homem, este paralítico, diante de Jesus, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado, ele vai ser, irmãos, transformado, porque é isso que Jesus faz. A fé desses homens é uma fé viva, é tão viva que eles chegam, o primeiro obstáculo que eles encontram é a multidão. A casa está cheia, a casa está cheia, não tem como entrar, ninguém dá lugar, porque, irmãos, às vezes o que o pecador encontra, os obstáculos que ele encontra não está lá fora, está aqui dentro. Às vezes o obstáculo que o pecador encontra para entrar na casa onde Jesus está, não vem lá de fora, está dentro. Às vezes nós somos o obstáculo para não permitir que o pecador se sinta à vontade na casa de Deus. E o texto vai dizer que esses homens, irmãos, eles não se incomodam com a multidão, porque é assim, irmãos, quem tem uma fé viva, eles sabem quem ele está buscando a solução do seu problema. Veja que esses homens, eles não são impedidos pela multidão. A fé desses homens faz eles vencer o obstáculo, a multidão. A fé desses homens fazem eles superarem desafios, que é a escada. A fé desses homens fazem eles, irmãos, criarem estratégias, que é abrir o buraco no telhado e colocar o paralítico aonde Jesus está. Quando eu estava estudando essa palavra, sabe o que Jesus estava falando ao meu coração? Deus vai nos dar uma fé, Deus já nos tem dado uma fé viva,
uma fé que não vai fazer nós pararmos diante dos obstáculos, uma fé que não vai nos fazer parar diante dos desafios, uma fé que vai nos fazer criarmos estratégias. Deus vai, irmãos, nos dar condições de ganharmos Santa Cruz do Rio Pardo para Jesus, de ganharmos Espírito Santo, de ganharmos São Pedro. Deus vai nos dar condições. Água suja, recanto feliz, Deus vai nos dar estratégias. Irmãos, o que Deus está querendo dizer para nós é que nós precisamos, sim, temos fé, confiança, pastor, mas lá não vai, pastor, lá não tem jeito, lá é dificuldade. Não, irmão, tem obstáculo, vai ter, a obra de Deus sempre vai ter obstáculo, tem desafio, sempre terá desafio, mas Deus sempre terá uma estratégia nova para você, para a sua igreja vencer. Oh, aleluia! Nós podemos superar, irmãos, os desafios, os obstáculos através da fé. Porque quando alguém chegar e dizer para você não dá, continue acreditando. Quando alguém disser para você lá não tem jeito, continue acreditando que tem. Porque a tua fé não está no homem, a tua fé está em Deus. A tua fé está em Deus. Então quando, irmãos, ninguém acreditar, continue crendo você, continue confiando você. Nós não vamos parar diante dos desafios, dos obstáculos. Deus nos dará nova estratégia. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. A segunda atitude desses homens é o amor. Eu vou correr por causa do horário, irmãos, é o amor. Esses homens, eles passam pelo paralítico e eles demonstram o verdadeiro amor, porque amor não é sentimento, amor é atitude. E quem ama, irmãos, cuida, quem ama aconselha, quem ama ajuda, quem ama ora, quem ama visita, quem ama investe tempo, quem ama se importa, quem ama se doa. Eu disse aqui no início da minha fala, irmãos, que às vezes nós nos decepcionamos com pessoas ingratas, com pessoas que às vezes nós investimos tempo, investimos momentos de oração, investimos em aconselhamento, e a gente diz, eu não vou investir mais, eu não vou fazer mais, eu não vou orar mais, mas Deus está dizendo, continue orando, continue investindo, porque quem faz a obra é Deus, quem restaura é Deus, quem levanta é Deus, quem coloca de pé é Deus. Oh, aleluia, continua. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, por favor, olha o que Paulo diz. Paulo já tinha aconselhado os irmãos uma vez, Paulo já tinha instruído, mas ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Oh, aleluia, invista, irmão. Você falou, já desisti, não desista. Jesus não desistiu, Deus não desistiu, continue investindo. Oh, isso aí mostra o amor pastoral de Paulo pela igreja, pelos irmãos. Oh, aleluia. Aleluia, Deus nos deu um ministério, irmãos. Ele entregou um ministério nas tuas mãos. Só que nós precisamos entender que ministério sem amor vira peso, mas ministério feito com amor é servir a igreja, é servir os irmãos. E aqui esses homens, eles também têm um amor que é demonstrado através da sua atitude.
eles não desistem, eles não abandonam o paralítico. Eles poderiam chegar na porta da casa e nós fizemos tudo, trouxemos você até aqui, mas não tem jeito. Mas o amor os impulsiona a ir um pouquinho mais além, a fazer um pouquinho mais, a fazer um pouquinho mais. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que o pastor Gedaías pregou num domingo aqui esse mesmo texto, e ele usou uma frase que eu marquei no rodapé da Bíblia. Ele diz: o amor não tem distância, para quem ama não tem distância. Não importa se você vai ter que andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, o importante é que você vai seguir avante, porque o amor de Deus te impulsiona, o amor de Deus te constrange a fazer a sua vontade. Mas a terceira atitude, e eu vou parar por ela nessa noite, é que esses 4 amigos, eles estavam unidos no mesmo propósito. Eles estavam unidos no mesmo. O paralítico não podia ir sozinho. Um homem só não conseguiria levá-lo. Mas 4 se unem para levá-lo até Jesus. Quando há unidade, o peso fica mais leve. Sabe por que você está cansado às vezes? Sobrecarregado? Porque às vezes você quer carregar o peso sozinho. Pastor, isto não é às vezes porque você quer, é porque você não tem amigos que carregam o peso com você. O texto diz que esses 4 amigos estão unidos no mesmo propósito, de levar o paralítico até Jesus. Há uma coisa que, irmãos, faz com que a igreja avance, siga mais rapidamente, que é quando nós estamos unidos no mesmo propósito. Aliás, Jesus, antes da cruz, Jesus orou por isso. Jesus orou pelos seus discípulos, pela unidade. Ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. O pastor falou sobre unidade aqui na última reunião de obreiros, Salmo 183. Estes homens estão unidos no mesmo propósito. Quem está unido no mesmo propósito, ele anda na mesma direção. Imagine aqueles 4 homens segurando cada um na ponta da maca. Se um fosse para a esquerda, o outro fosse para a direita, o paralítico caía. Mas eles iam na mesma direção. Se um virava para a direita, o outro virava para a direita. Eles iam para a mesma direção. Se um dava um passo, o outro dava um passo. Irmãos, é o mesmo propósito, a mesma direção. É você andar no mesmo caminho. É você não querer andar pelas suas próprias pernas. Tem um que está guiando e que guia a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, mas Ele coloca a liderança na igreja. Então é a mesma visão, é o mesmo propósito, é a mesma direção. Se nós aqui, cada um for andar para um lado, para uma direção, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas se todos nós andarmos na mesma direção, na visão que Deus tem dado ao nosso líder, certamente nós chegaremos, e chegaremos rápido, porque é assim que funciona. Não dá para levar a carga sozinho.
Mas entenda que juntos nós chegaremos mais logo, mais rápido e chegaremos mais longe. Tem muita gente que está parando, desistindo do ministério, porque está querendo levar a carga sozinho. Não, irmão, começa a distribuir o peso da carga e você vai chegar mais rápido e você vai chegar mais longe, porque Deus vai estar com vocês. Esses homens estão unidos no mesmo propósito. No mesmo propósito. Entenda que eu preciso de você e você precisa de mim. Na obra de Deus, nós precisamos um dos outros e somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Você que lidera um departamento, às vezes alguém olha para você, é do líder, a responsabilidade é do líder, deixa que o líder se vire. Não, é responsabilidade nossa. Se estivermos juntos, se estivermos unidos, cada um de nós vamos chegar mais longe, vamos chegar mais rápido, porque nós estamos na mesma visão, no mesmo propósito. Glória a Deus. Estes homens estão no mesmo propósito, na mesma visão, indo na mesma direção, seguindo o mesmo caminho, aleluia, que é levar o paralítico até Jesus, que é levar o paralítico até Jesus. Sabe o que leva esses homens a cumprir o seu propósito? A união deles, a unidade deles estar unidos no mesmo propósito, na mesma visão. Eu louvo a Deus pela igreja de Santa Cruz, que aqui nós andamos na mesma visão, na mesma orientação que Deus tem dado ao anjo da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmãos obreiros, porque Deus tem nos dado esta unidade, e nós vamos chegar mais rápido e vamos chegar mais longe, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Para nós encerrarmos, a quarta virtude destes 4 homens é a disposição de servir. Servir exige de nós disposição. Porque não é fácil servir, irmãos. É fácil? Porque servir muitas das vezes é você carregar um peso que não é seu, é dos outros. Servir é levar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga um dos outros, às vezes é o irmão que está sofrendo e você sofre junto. Às vezes é o problema que alguém está enfrentando e você está junto. Às vezes é a fraqueza espiritual de alguém e você está lá orando, intercedendo, aconselhando, ajudando. E a gente diz, mas esse irmão é muito fraco. Mas a Bíblia diz, levai a carga um dos outros. São lutas espirituais. Levar a carga um dos outros é nós passarmos momentos intercedendo, orando, ajudando, fortalecendo, levando a carga um dos outros. O maior ato de serviço desses homens foi levar o paralítico a Cristo. Eu disse que eles são anônimos, que o trabalho deles termina quando eles colocam o paralítico diante de Jesus. O maior ato de serviço que nós como igreja, nós podemos fazer, é levarmos as pessoas até Cristo Jesus. Isso não é trabalho só do pastor, só do evangelista, isso é trabalho de todos nós. Jesus, irmãos, mostrando aos seus discípulos, após a ceia, ele lava os pés dos seus discípulos,
Jesus dá um exemplo de humildade. Jesus dá um exemplo também que ele veio não para ser servido, mas para servir. E aquele ato de Jesus, os discípulos, em especial Pedro, diz: meu pé não, porque aquilo era tão humilhante, que era feito por um escravo. Mas Jesus, ele pega a bacia, ele enche de água, ele pega a toalha, se cinge, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus vai dizer que o maior do reino não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Eu disse que o Evangelho de Marcos, o versículo chave é Marcos 10, 45. Mas nós precisamos entender o contexto, porque Jesus está dizendo essas palavras, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O que leva Jesus a trazer esse ensinamento? Leva porque neste contexto, dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles vão dizer: Senhor, na tua glória, nos dá o privilégio de um assentar à tua direita e do outro assentar à tua esquerda. Capítulo 10, versículo 35. Mas Jesus vai responder no versículo 40: o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, isto é para aqueles a quem está reservado. Os discípulos se indignam com Tiago e João. Por quê? Porque eles estavam querendo posição, lugar de destaque. E Jesus vai ensinar: olha aqui, entre vós não será assim. Entre vós, antes quem entre vós quiser ser grande, será esse que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servos de todo. Você e eu, nós fomos chamados para servir. Somos servos um dos outros. E Paulo diz: servir uns aos outros com amor. Com amor. Aleluia. Então, no reino de Deus, todos nós somos servos. Se você procura recompensa aqui na terra, você não terá recompensa no céu. Mas se você servir com humildade, com sinceridade aqui, há uma recompensa no céu guardada para cada um de nós. Estes homens nos ensinam lições preciosas. Primeiro, uma fé viva, inabalável em Deus, que rompe as barreiras, que transpõe as dificuldades. Um amor altruísta, um amor que se preocupa, que se doa, que supera desafios. Mas também nós vemos que esses homens estavam unidos no mesmo propósito. E quando eles estavam no mesmo propósito, eles chegaram a cumprir este propósito, porque eles levaram o paralítico até a presença de Jesus. Irmãos, eu vou encerrar já, passei 5 minutos. O que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite? Que se nós estivermos juntos, unidos, cada um, pastor Josué, segurando numa ponta da maca, nós vamos trazer vidas à presença de Jesus. A função nossa é trazer até Jesus. Depois o problema é com Jesus. Jesus resolve. Mas se nós estivermos unidos no mesmo propósito, como igreja do Senhor Jesus, mesma visão, com a nossa fé viva, o amor de Deus transbordando no nosso coração, unidos no mesmo propósito e com a disposição de fazer a vontade de Deus, de servir, irmãos, cada um de nós, pastor, vamos pegar numa ponta da maca e nós vamos levar, trazer pessoas, vidas, aqueles que estão paralisados espiritualmente, que estão sem Deus, e nós vamos trazer. O próximo batismo, dezembro, não será 11, será 20, será 30, para a glória de Deus, porque Jesus está nos chamando, despertando para sermos carregadores de maca, aqueles que trazem
os necessitados à presença de Jesus. Que eu possa ser um, que você possa ser um. E pastor, conte comigo. Se o peso estiver grande, nós estamos aqui para ajudar a carregar o peso. Aleluia. Pastor Josuel, se o peso estiver grande, eu tenho certeza que Deus já levantou obreiros para te ajudar a carregar o peso. Mas vocês vão chegar no propósito que Deus estabeleceu. Pastor José Nilton, se o peso estiver grande, Deus já levantou companheiros que vai te ajudar a carregar. Nós vamos chegar. Oh, aleluia. Se coloque em pé, irmãos. Posso orar, pastor? Perdão, nós vamos orar. Se você quiser vir diante do altar, essa noite Jesus está aqui. Quem quer, quem deseja ser carregador de maca, quem deseja fazer a obra de Deus com mais atividade, com mais veemência, é nesta noite que Deus quer. Você pode virar para o seu irmão e dizer: conte comigo, meu irmão, conte comigo, nós vamos até o fim, nós estamos no mesmo propósito, nós estamos na mesma visão, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós não vamos parar pelo meio do caminho, ao contrário, aqueles que nós encontrarmos parado, nós vamos levar até Jesus. Conte comigo. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer nesta noite pela tua palavra, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, que possamos, Senhor, oh meu Deus, trazemos as pessoas aos teus pés, à tua presença. Usa-nos, Senhor, aviva-nos, ó Deus, que possamos, Senhor, caminharmos na mesma direção, no mesmo propósito, Senhor, ó Deus, para que a tua obra, Senhor, venha, Senhor, a cada dia mais crescer, avançar em Santa Cruz, Espírito Santo, São Pedro do Turvo, Água Suja, Senhor, nas nossas congregações aqui da cidade. Pai, que a tua obra possa crescer, avançar, e que o teu nome seja em tudo glorificado. Nós te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pastor. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Adore o Senhor Jesus, que sofrem, soldado ferido. Aleluia, Deus está conosco, Deus está nos fortalecendo. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Aleluia, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra que recebemos do Senhor, na instrumentalidade do seu servo, pastor Walter, pode dizer amém? Glória a Deus, nós somos carregadores de maca. Aleluia, que Deus nos use
para levar pessoas à presença do Senhor Jesus. Que Deus continue usando o nosso pastor Walter na palavra, como sempre tem usado. Como é bom ouvir a voz de Deus. Nós estamos em dias frios, mas os nossos corações estão aquecidos pela palavra de Deus. Deus falou conosco de uma forma poderosa, de uma forma especial. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a Deus, em nome do nosso pastor presidente, pastor Gedaías, irmã Rosana, a presença de todos os nossos irmãos aqui da nossa sede, como também das nossas congregações. Está aqui o pastor Josuel, irmã Jaque, e com o pastor Josuel, uma bonita caravana ali da nossa congregação em São Pedro do Turvo. Os irmãos de São Pedro se levantam e digam amém bem forte. O setor de São Pedro do Turvo, olha aí, Deus abençoe os nossos irmãos de São Pedro do Turvo, que estão aqui juntamente conosco nessa reunião muito especial. Deus abençoe o pastor Josuel, sempre cooperando com a nossa sede. Deus abençoe também aqui o nosso pastor José Nilton, que é o nosso terceiro vice-presidente, e com ele também uma linda caravana ali da nossa congregação de Espírito Santo do Turvo. Pastor José Nilton, por gentileza, queira se colocar em pé, os nossos obreiros que o acompanham, uma linda caravana. Irmã Ivone, Deus abençoe também os nossos obreiros que estão conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus.